E aí, galera, bora para mais uma explicação? Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais incríveis para acelerar o inglês. Uma que, olha, a maioria das pessoas simplesmente deixa de lado. Vamos mergulhar nisso e entender por quê. Pensa comigo rapidinho. Quando a gente fala em aprender inglês, o que vem na cabeça? Aulas, aplicativos, séries, conversação. Todo mundo foca nisso, né? Mas e se eu te dissesse que a verdadeira arma secreta para a fluência está escondida num lugar muito mais simples e acessível? Pois é, ler pode não parecer a coisa mais bombástica do mundo, eu sei, mas a ciência e décadas de pesquisa mostram sem sombra de dúvida que a leitura em inglês pode transformar um aprendizado de um jeito que nenhuma outra atividade consegue. É impressionante. E olha, isso não sou eu que estou falando não. Quem diz isso é Stephen Krashen, um dos maiores pesquisadores de aquisição de linguagem do mundo. Depois de passar a vida estudando isso, ele chegou a essa conclusão. Quando um cara desse calibre afirma algo com tanta certeza, a gente tem que parar para ouvir, né? Ok, então vamos entrar no primeiro superpoder da leitura, a explosão de vocabulário. É aqui que a mágica de verdade começa a acontecer. Já sentiu que seu vocabulário parece que empacou, que não sai do lugar? Então, a explicação está aqui. Conversar é fundamental, claro, mas na nossa fala do dia a dia, a gente tende a usar sempre as mesmas palavras. Para sair dessa bolha, a gente precisa de algo a mais. Agora, se liga nesse gráfico, que isso aqui é demais. Ele mostra a quantidade de palavras raras, ou seja, aquelas que não são do vocabulário básico a cada 1000 palavras. Numa conversa normal, só 17. No livro infantil, já sobe para 30, quase o dobro. E em jornais, 68, 4 vezes mais. Isso deixa muito claro a riqueza que a leitura traz para a gente. E o que isso quer dizer na prática? Bom, olha esse número, 3.650. Essa é a quantidade de palavras novas que uma pessoa pode aprender por ano, lendo só 30 minutinhos por dia. E o melhor, sem precisar parar para estudar nenhuma delas. É o cérebro aprendendo sozinho de forma natural. Agora vamos para o segundo ponto, que para muita gente é o terror, a gramática. E se eu disser que a leitura é, na verdade, o melhor professor de gramática que existe? Fica aqui para ver. O segredo está nesse conceito aqui, aprendizagem estatística implícita. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. Pensa assim, nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Ao ler, a gente alimenta essa máquina com milhares e milhares de exemplos de frases certinhas, gramaticalmente corretas. Por exemplo, depois de você ler She Goes to School centenas de vezes, a versão errada, She Goes to School, simplesmente começa a soar esquisita. O cérebro faz, opa, tem algo errado aí. Você não precisou decorar a regra do S na terceira pessoa. O seu cérebro já pegou o padrão. Fica intuitivo, igualzinho acontece no português. Isso não é só teoria, tá? Um estudo super famoso feito em Fiji, que eles chamaram de Book Flood, tipo uma inundação de livros, provou exatamente isso. O grupo de alunos que só teve acesso a um monte de livros e leu por prazer melhorou mais nos testes de gramática do que o grupo que teve aula de gramática tradicional. É ou não é incrível? Beleza, todo mundo convencido. Mas como fazer isso do jeito certo? O método tem um nome, leitura extensiva, e a gente vai ver exatamente como ele funciona. São 5 princípios muito simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, leia material fácil em que você entenda quase tudo sem esforço. Isso cria fluidez. Segundo, leia muito. O volume é o que importa para o cérebro pegar os padrões. Terceiro, tem que ser por prazer. Se for chato, o hábito não cola. Quarto, e essa aqui é difícil, eu sei, tente não usar o dicionário. A ideia é aprender pelo contexto, como uma criança faz. E por último, leia rápido. Foco na história, não em cada palavrinha. Mas por onde eu começo, se tudo parece difícil? A resposta perfeita para isso são os Graded Readers. Basicamente, são livros adaptados para cada nível de inglês, com vocabulário e gramática controlados. É o jeito ideal de começar sem se frustrar. E o mais legal é que existe um caminho claro, uma escadinha para seguir. A gente começa no nível 1, com um vocabulário super básico, e vai subindo aos poucos. Cada degrau prepara para o próximo. É uma jornada progressiva e que dá muita motivação ver o avanço. E, para fechar com chave de ouro, vamos falar do impacto disso no longo prazo. É aqui que a leitura deixa de ser só um exercício e vira um superpoder de verdade. Os pesquisadores chamam isso de efeito Mateus. A lógica é a seguinte: quem lê um pouquinho já melhora. Por melhorar, a leitura fica mais fácil e gostosa. Por ser mais gostosa, a pessoa lê ainda mais. É um ciclo virtuoso, uma bola de neve de conhecimento que só cresce. E só para ter uma ideia do tamanho dessa bola de neve,
Se preparem para esse número. 4 milhões. Esse é o número de palavras que um leitor voraz, alguém que lê bastante, encontra em um único ano. É uma exposição absurda ao idioma. Agora, olha a comparação disso com um leitor mais relutante, que lê bem pouquinho. A diferença é brutal. 4 milhões contra 50 mil. Em 10 anos, o abismo entre os dois é gigantesco. É por isso que o hábito de ler cria uma vantagem que se acumula sem parar. E com isso, a gente chega no ponto mais importante de todos. A meta final não é encarar a leitura como uma tarefa, uma obrigação. É transformar a leitura em inglês em parte de quem a gente é, um hábito para a vida toda, algo feito por puro prazer e curiosidade. Então a pergunta que fica é essa. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Que tal começar hoje? Pega algo simples, um graded reader, nível 1, o livro infantil, qualquer coisa. O poder de transformar o seu inglês está esperando ali, na primeira página.